Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Brenda e na aula de hoje eu e o professor Aníbal vamos explicar para vocês um pouquinho sobre as habilidades motoras básicas. Vocês vão perceber que esse tema é de extrema importância e de fácil entendimento da parte de todos nós. Habilidades EF03, EF18. Identificar as habilidades motoras básicas envolvidas nas brincadeiras e jogos e nos jogos pré-desportivos. Bom, então vamos lá. Habilidades motoras manipulativas ou manipulação. Essas habilidades, elas se dividem em movimentos grossos e movimentos finos. A manipulação motora grossa está relacionada com movimentos que envolvem dar ou colocar alguma força em objetos ou receber a força desses objetos. No próximo slide, a gente vai exemplificar para vocês essa manipulação motora grossa, para a gente conseguir entender melhor, começar a pensar isso que eu acabei de falar, né, que é dar ou colocar força em algum objeto ou receber a força desse objeto, para vocês conseguirem entender. Já a manipulação motora fina, ela tá ligada com a parte manual, tá? Tá ligada com as nossas mãos. Os movimentos acontecem com as mãos e com os dedos. A gente também consegue explicar essa manipulação motora fina pegando alguma coisa, tendo contato com algum objeto. Um objeto ou um instrumento. E também mostrando essa habilidade que a gente tem de movimentar os dedos para conseguir realizar a movimentação que a gente queria. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de habilidades manipulativas grossas. E o professor Aníbal vai mostrar alguns exemplos das manipulativas finas para vocês logo em seguida. Bom, as grossas, arremessar e lançar. Essas habilidades são encontradas em várias brincadeiras, como por exemplo, a queimada, o boliche, o alerta e em alguns esportes também, como o handebol, o basquete e os lançamentos no atletismo. Chutar é uma habilidade exclusiva dos pés ou quase que exclusiva só do futebol. O chute pode ser executado de várias formas, como o peito do pé, que é a parte de cima do nosso pé, o bico, que é a parte da frente, o calcanhar, a parte de trás, e a chapa, que é a parte de baixo do nosso pé. Receber é bastante comum em esportes coletivos, jogos e treinamentos de fundamentos. E rebater, que é uma habilidade de tocar ou bater uma bola, peteca ou qualquer outro material sem segurá-lo. Acontece no jogo da peteca, no tênis de campo e de mesa, no beisebol e taco. Bom, gente, agora vocês vão ficar com o professor Aníbal, que ele vai continuar ministrando essa aula, essa matéria, já dando alguns exemplos das habilidades manipulativas finas que eu passei para vocês. Pessoal, eu sou o professor Aníbal. Eu vou dar continuidade, então, a parte que a professora Brenda estava comentando com vocês. Ela falou sobre a coordenação motora grossa, E agora eu vou explicar para vocês, então, sobre a coordenação motora fina. Então, o que é a coordenação motora fina, A coordenação motora fina, ela diz respeito à destreza manual, onde os movimentos eles são mais específicos e eles envolvem pequenos grupos musculares. Então, os movimentos eles se caracterizam através da apreensão, das mãos e dos dedos imposta pelo sujeito em contato com algum objeto ou instrumento. Então, eu vou dar alguns exemplos de habilidades manipulativas finas para vocês. Então, por exemplo, amarrar os sapatos, nós utilizamos os dedos, as mãos, Colorir, cortar com a tesoura, o arco e flecha, tocar violino ou violão,
jogar dardos, né? E etc. Então, são alguns exemplos de habilidades manipulativas finas. Bom, agora eu vou explicar para vocês sobre as habilidades motoras básicas, né? Mais especificamente sobre as locomotoras, né? Ou as de locomoção. Então, o que são essas habilidades locomotoras? Essas habilidades, pessoal, são aquelas nas quais o corpo ele é transportado de um ponto para outro, seja na direção vertical ou horizontal. Então, é quando o corpo ele se move, né? Nós temos como alguns exemplos de habilidades locomotoras o andar, o correr, o saltar, né? O saltitar. Então, todas essas são consideradas, né, movimentos locomotores fundamentais. Agora, quando essas habilidades elas se tornam mais elaboradas, mais profundamente refinadas, elas podem ser aplicadas a esportes específicos. Então, vamos começar pelo correr, pessoal. O correr é uma habilidade muito comum, né? Na maioria das atividades, jogos, brincadeiras e esportes. Então, por exemplo, no futebol nós utilizamos o correr, quando a gente brinca de pega-pega, de bola queimada, no atletismo, né? Então, ele está presente na maioria das atividades. Outro exemplo, pessoal, é o saltar. O saltar também nós utilizamos muito, por exemplo, quando a gente vai pular corda, amarelinha, pular sela, no basquete, né, quando a gente vai fazer a cesta. Tem também o saltitar, às vezes nós utilizamos nas danças, né, e etc. Bom, agora que eu expliquei para vocês sobre as habilidades locomotoras, eu vou explicar para vocês outro tipo de habilidade motora básica, né? Que são as habilidades de estabilização. Então, pessoal, o que são essas habilidades de estabilização? Bom, eu vou ler uma definição aqui para vocês, né? Estabilização são movimentos corporais relacionados ao domínio do corpo e ao equilíbrio. Então não tem segredo, pessoal. As habilidades de estabilização são as habilidades, né? São os movimentos onde nós temos que manter o domínio do nosso corpo, o equilíbrio, manter o corpo estável, né? E eu separei alguns exemplos aqui para vocês também. Nós separamos, né? Como, por exemplo, o rolar. Né? No rolar, a gente tem que ter o domínio do nosso corpo. Então, quem aqui já virou uma cambalhota? Para virar uma cambalhota, a gente tem que dominar, a gente tem que saber ter o controle, né, do nosso corpo. Então, o rolar ele pode acontecer para frente, para trás, para o lado direito, né, para o lado esquerdo. E é um exemplo de habilidade de estabilização. Outro exemplo muito importante de habilidade de estabilização, pessoal, é o equilibrar. Tá? O equilibrar, como eu já disse para vocês, é muito importante. E nós utilizamos o equilibrar o tempo todo, até mesmo para andar. Né? Então, é sim uma habilidade também muito utilizada nos esportes, né? Como na ginástica olímpica, no surf, que tem que manter o equilíbrio lá em cima da prancha, no skate, né? No slackline, nas atividades circenses, que são aquelas atividades praticadas no circo, né? Como subir e andar em cima da bola e etc. Então, essas habilidades, no caso do equilibrar, elas constituem a base para todas as outras habilidades, sejam elas locomotoras, que nós já explicamos, né, e manipulativas. Por quê? Porque todo movimento, ele envolve o equilíbrio, tá? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, nós utilizamos o equilíbrio, como eu disse para vocês, sem perceber. Às vezes até parado, né? Por exemplo, você está numa posição estática, mexendo só os braços, na horizontal, na vertical, mas você precisa manter o equilíbrio. Então, esse equilíbrio ele pode ser dinâmico, né, em movimento ou estático, mas ele é muito importante. Outro exemplo, pessoal, também de habilidade de estabilização é o flexionar. O flexionar, ele também está relacionado à capacidade, né, de realizar os movimentos, mas são movimentos articulares. Né? Então, são movimentos que envolvem as articulações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Como, por exemplo, quando a gente vai chutar, né, chutar uma bola. Quando a gente vai chutar uma bola, a gente mexe aí o joelho, a articulação do joelho, né? Então, são lugares específicos onde a gente faz movimento de flexão, de extensão. Por exemplo, quando a gente vai chutar uma bola, quando a gente vai arremessar uma bola com as mãos, né? Às vezes na dança a gente faz o movimento de puxar o braço.
E aí nós estamos mexendo as nossas articulações. Então, quando nós mexemos essas articulações numa amplitude boa, sem que existam danos, né, sem que a gente se machuque, nós estamos realizando outra habilidade de estabilização, né, que no caso é o flexionar. Então, bom, pessoal, agora que nós já explicamos tudo para vocês, né, que eu e a professora Brenda explicamos para vocês sobre a manipulação motora grossa, a fina, sobre as habilidades grossas e as finas, né, sobre as habilidades locomotoras, de estabilização, sobre as habilidades manipulativas. Nós queremos que vocês em casa, tá? Vocês façam um resuminho da nossa aula para mostrar tudo que vocês aprenderam, que vocês estudem bastante, porque isso é muito importante. É muito importante nós sabermos toda essa parte de movimento, das habilidades, do que nós estamos utilizando, do que nós estamos fazendo, mesmo muitas vezes parado, né? Toda essa parte é muito importante. E nós esperamos que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula. Espero que a gente se veja em breve. Um abraço e tchau, tchau.